Amém, amém. Eu estava com tanta vontade de pregar, César, tanta vontade que eu preguei domingo de manhã e à noite. Vontade, as férias, ó. Mateus capítulo 25, convido os irmãos, as irmãs, quem nos assiste a abrir. Mateus capítulo 25, verso 14. A gente vai ler uma parábola de Jesus, muitíssimo conhecida, famosa parábola dos talentos. Lembrando que talento é uma unidade de medida monetária muito importante na época, que vale muito. Então, só para você ter isso em mente, quando você lê o texto, entender que talento não tem relação com o talento, tipo musical, tão somente, tá? Tem a ver aqui no texto, de maneira muito específica, com questão monetária. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, Jesus, também outra informação importante para a gente entender, Jesus está tentando explicar para os seus discípulos o que é o reino de Deus, ok? Jesus está tentando se fazer entendido sobre o que é o reino de Deus, e para fazer isso, ele fala em forma de parábola, ele usa metáforas, para tentar explicar para o povo do que se trata o reino que ele está anunciando. Então ele conta essa famosa parábola, ele diz assim: e também o reino de Deus também será como um homem que ao sair em viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5, ele dobrou. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, dobrou também. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos na Tua presença, clamando pela iluminação do Teu Santo Espírito, pedindo para que o Senhor nos abençoe nessa noite, e para que a gente de maneira muito especial agora, Pai, possamos entender a Tua palavra, entender essa parábola, entender o Teu ensino,
ilumina a nossa mente, mas de maneira especial o nosso coração, a nossa alma. Não queremos só entender com a cabeça, queremos viver, internalizar a Tua sabedoria, Pai. Ensina-nos como igreja, nesse momento, no nome de Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Queria começar, já dei alguns elementos do contexto, eu acho que a parábola está muito clara, acho que não tem muito o que ficar explicando a parábola em si. Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um servo que pega parte dos seus bens, distribui para conservos, né? É como um senhor que distribui seu bem para alguns servos, vai em viagem e deixa eles cuidando. Quem que é o servo bom e fiel? É o que multiplica aquilo que o Senhor deixou na mão dele, certo? O cara foi lá, pega o app, bota lá no aplicativo lá, num banking lá da vida, e bota o negócio rende, exponencia, né? E quando esse senhor volta, vê que a coisa rendeu, ele fica feliz. Quando a pessoa pega aquilo que é desse senhor, não multiplica, enterra e guarda, isso, e ele entrega a mesma coisa que ele recebeu, esse é o servo mau. Tá certo? Isso tudo do ponto de vista metafórico e financeiro, principalmente na metáfora aqui que a gente está entendendo. O reino de Deus é como esse negócio todo. Ou seja, eu e você, nós temos que ser qual tipo de servo? O servo bom. O servo que multiplica aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Obviamente o Senhor aqui é Deus e os servos somos nós todos. Acho que não tem muita dificuldade exegética aqui, quando a gente olha a questão do texto. Mas tem algumas coisas importantes para serem ressaltadas, para a gente discernir adequadamente do que trata essa parábola. E o que o Senhor está querendo ensinar para mim e para você. E antes de eu entrar na mensagem propriamente dita, estamos começando um novo ano. Pelo menos esse é meu primeiro domingo aqui em 2024. Irmão e irmã, estou na 5ª marcha já. Estou na 5ª marcha. A gente não vai começar devagarinho, vamos começar já engatado. Segura aí na sua cadeira, presta atenção, que vai vir coisa boa lá para o final. Vamos lá? Primeira afirmação que eu quero fazer para você nessa noite. É da índole do que Deus nos dá a multiplicação. Vou repetir. É da índole daquilo que Deus nos dá a multiplicação. Em outras palavras, tudo aquilo que Deus dá para mim e para você é para ser multiplicado. Não é para ser somado. Se Deus te dá 10, não é para você ter 11. Se Ele te dá 10, é para você ter 20, 30. Se Deus te dá 5, é para você ter 15, 30, 60. Aquilo que Deus nos dá deve necessariamente ser multiplicado. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Em primeiro lugar, não tem nada a ver com nenhum tipo de lógica meritocrática. Se você está entendendo isso que eu estou falando, como se Deus te dá o seu salário, então você precisa multiplicar esse salário, acumular no banco esse salário, botar na poupança, botar no hiperfundo, botar sei lá que produto financeiro, para acumular dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é outra igreja, gente. Isso é outro departamento. Não tem nada a ver comigo, nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a IBQ. Se você está entendendo essa multiplicação numa lógica que vai fazer com que você opere a sua vida de maneira egoísta, pensando em você, nos seus talentos financeiros, nas suas dracmas, nas suas moedas, nos seus recursos, de uma maneira egoísta, individualista, e estiver pensando numa lógica quantitativa, do tipo só vale se eu tiver muito dinheiro, gente, não tem nada a ver com isso, tá? Joga no lixo, descarta, não tem a ver com isso. Por que não tem a ver com isso? Porque Jesus está falando do reino que Ele está anunciando. E o reino que Ele está anunciando
não é um reino deste mundo. O reino que ele está anunciando não tem a ver com o mercado financeiro. O reino que ele está anunciando não tem a ver com questões monetárias, quantitativas, juros. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com acúmulo. Isso tem que ficar muito claro para você, não somente para entender esse texto, mas para entender a Bíblia como um todo. Não tem a ver com isso. Jesus está ensinando um outro reino. Um outro reino. Ele está ensinando aqui, partilhando o Evangelho. E no Evangelho, ele está querendo ensinar o que a gente deve fazer, com aquilo que ele nos coloca, aquilo que ele nos dá, aquilo que ele nos concede. E o que ele nos concede tem relação com dons, tem relação com graças. As coisas que você recebe de graça da parte de Deus. A questão chave aqui para a gente entender como o reino de Deus ele usa essa metáfora com recursos financeiros e etc, para explicar como a gente deve operar e entender esse reino de Deus, no qual a gente adentra pela graça, no qual a gente adentra pelo perdão que a gente recebe gratuito, no qual a gente adentra e vive a nossa espiritualidade a partir da misericórdia que é dele, que é sobre nós todas as manhãs. Todas as manhãs. O papo aqui do Evangelho não tem a ver com acúmulo egoísta na minha conta bancária, tem a ver com partilha, tem a ver com generosidade, tem a ver com cuidado e amor comunitário. É disso que se trata o reino de Deus, e Jesus tem muitas coisas a nos ensinar aqui nessa parábola, quando a gente começa a discernir, compreender e superar, né? Porque o que eu estou tentando fazer com vocês aqui, em caráter introdutório, eu estou tentando proteger a gente de um espírito de época, que está tentando contaminar a nossa leitura do texto e transformar isso na maneira como a gente cuida das nossas finanças, e principalmente de investimentos. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do nosso tempo, não do tempo de Jesus. Perfeito? Está claro? Primeira coisa que a gente tem que entender nesse texto. Irmãos e irmãs, Deus, Ele nos dá, para todos nós, algo, sem exceção. Você, eu, mas eu não sou pastor, não importa se você não é pastor. Você é discípulo de Jesus, você é discípula de Jesus, você faz parte do reino de Deus, você está no reino de Deus, então Deus te deu alguma coisa, Ele confiou a nós os bens que são dele. Como diriam os irmãos mais experimentados na fé, aprove ao Senhor, na soberania dele, conceder a nós a gestão de coisas que são dele. Ele deu para nós, deu para mim e para você. O que isso significa? Significa que quem deu comida para os pobres, para os empobrecidos nessa manhã, não foram os anjos. Foi o João Marcos, foi o Rodrigo, foram os voluntários que acordaram cedo, prepararam comida, prepararam tudo e foram lá. Não teve anjo para dar comida lá para o pessoal, teve os irmãos da comunidade de fé. Significa que se o Ronaldo, nosso querido irmão, não cuidar da gestão das contas e das coisas, dos razonetes contábeis e financeiros da nossa comunidade de fé, não virá um anjo para cuidar. Não virá. Se o Ronaldo não se disponibilizar para fazer, obviamente eleito como tesoureiro da comunidade, não vai aparecer um anjo do céu aqui para fazer. É o Ronaldo que faz. Vamos mais um pouquinho?
Se você precisa perdoar alguém hoje, Deus não vai perdoar essa pessoa. Não vai vir um anjo perdoar essa pessoa. Porque quem tem que perdoar a pessoa é você que tem que perdoar a pessoa. É você. Se há alguém nesse mundo para ser generoso e começar a perceber os problemas da nossa sociedade, a miséria que o João falou aqui na fala dele sobre IBQ Missão, e precisa dar andamento, dar algum encaminhamento, dar alguma solução, buscar alguma alternativa e fazer alguma coisa para a miséria, para a gente não extrapolar para o centrinho de Osasco. Não virá uma comitiva angelical para resolver o BO. Não virá. Nós precisamos resolver o BO. Nós precisamos dar esse andamento. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou dizendo? Há uma expectativa da parte de Deus em relação àquilo que eu e você estamos fazendo com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Deus espera algo do ser humano. Ele espera algo do ser humano. Nós somos os instrumentos que Deus usa. Você é um instrumento de Deus nesse mundo para anunciar que o reino chegou. Deus não vai descer aqui em carne e osso para ser Jesus para o seu vizinho. Você é o Jesus que o vizinho vê. Quando chegar o Natal no final do ano, não vai chegar uma comitiva angelical da Balduco com um monte de panetone para entregar. Se a gente não se mobilizar para entregar os panetones, não terão panetones. Por que que isso é assim? Porque é assim que Deus fez, é assim que Deus faz. Deus decidiu, na vontade soberana dEle, operar através de nós. Ele pegou os bens dEle, Ele pegou os talentos dEle e falou assim: servos, venham aqui. Está aqui, para você 2 está bom, toma. Para você 10. Para você 30, para você 60, para você 70, para você 32. E foi distribuindo. E sabe para onde ele foi? O Senhor, ele foi viajar. Ele viajou. Ele viajou. Um dia, esse Senhor, ele vai voltar. Para saber o que aconteceu com aquilo que ele tinha e que ele confiou a quem? A nós. Ao pastor? A nós. Aos líderes da igreja? A nós. A diretoria? A nós. A nós. A mim e a cada um de vocês que estão assistindo. E aí é aquela coisa, né? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Então, se prepare, você que está ouvindo aí. Deus deu coisas nas suas mãos para você cuidar. Ele, foi viajar. Um dia o Senhor vai voltar e vai perguntar o que você fez com aquilo que Ele te deu. Cada um de nós vamos prestar conta. Mas o primeiro ponto é esse. Deus, Ele deu algo para todos nós. O que Ele nos deu para cada um de nós é igual? Não é igual. Não é igual. Ele deu para cada um, conforme o texto diz, conforme a sua capacidade. De maneira soberana, misteriosa, a gente não sabe discernir, não sabe entender, não sabe explicar. Tem um monte de coisa na Bíblia, na realidade espiritual, que está no campo do mistério. A gente não tem como acessar, não tem como esmiuçar, não tem como entender, não tem como explicar. Não tem explicação. O fato é que Ele deu para todos nós, mas para cada um Ele deu coisas diferentes. Nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai assumir a liderança do IBQ Missão. Nem todo mundo vai ser voluntário no espaço cultural. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Romanos 12, 6 a 8. O apóstolo Paulo acho que diz isso de maneira assim, bem categórica. Acho que dá para a gente compreender muito bem. Ele diz assim: temos diferentes dons. O que é dom? Dom é aquilo que vem de graça de cima para baixo.
aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te concede. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Só que é uma outra coisa que a gente pode chamar de multiforme graça. A graça, ela é multiforme, ela tem muitos formatos, ela tem muitas maneiras de se manifestar. E o apóstolo Paulo diz isso. Tem gente que tem um dom de servir, sirva. Tem gente que tem um dom de ensinar, ensine. Tem gente que tem o dom de profetizar. Profetizar, a gente poderia falar sobre esse anúncio da palavra de Deus. Anuncie. Tem gente que quer contribuir, contribua. Seja lá qual for o seu dom, o exerça. Faça com alegria, é isso que Paulo está dizendo para a gente. Deus deu algo para todos. O que Ele deu para cada um é individual, tem as suas particularidades, é diferente. O ponto aqui é simples. Tem alguma coisa que está na tua mão. Tem alguma coisa que está na tua mão. Tem irmãos queridos e amados da nossa comunidade de fé, que eu caminho, e eu olho e eu falo assim, nossa, está claro, eu sei o que está na tua mão. E eu tento contribuir no meu dom que Deus me deu, pastoral, para potencializar isso que está na mão de alguns irmãos. Agora eu não tenho certeza absoluta se todo mundo aqui sabe, tem conhecimento, tem discernimento de que há alguma coisa na sua mão. Mas eu quero fazer essa afirmação, à luz do Evangelho, de que existe algo nas suas mãos. O que é? A lista de dons bíblicos, ela não é exaustiva. Ela não é exaustiva. Tem muitos dons, tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas que o Espírito está fazendo, muitos dons que Ele está distribuindo na comunidade de fé, muitos. E Ele está fazendo isso, nesse momento, nesse instante. E você, com certeza, é um dos agraciados com algum tipo de dom. Se é servir, meu irmão e minha irmã, sirva. Sirva. Se é servir, se o teu dom é servir, sirva. Porque se você não servir, o que você está fazendo com esse talento? Com essa remuneração que o Senhor colocou na tua mão e que Ele espera que multiplique? Você está enterrando, você está guardando. Você não está fazendo nada. Você está negligenciando. Se é doar, doe. Se você é uma pessoa abastada, que prosperou na vida, se você nunca ouviu falar em cheque especial, o pessoal está dando risada, todo mundo no cheque especial, misericórdia. Se você nunca ouviu falar nisso, se você está que nem o tio Patinhas mergulhando nas moedinhas, meu irmão, acho que está óbvio o dom que Deus te deu. Ele não fez isso para você ficar nadando igual o tio Patinhas. Tio Patinhas é um enterrador de dons. Tio Patinhas é um demônio à luz do Evangelho. É um acumulador. É o que há de mais perverso à luz do Evangelho, é um tio Patinhas. Coisa mais demoníaca. Vamos ser mais retórico, né? Satânico. Satânico, perverso. Se você tem um cofre na tua casa em abundância, muito provavelmente teu dom é de contribuir generosamente, partilhar. Eu não estou falando aqui para a igreja, necessariamente. Se você quiser contribuir aqui, tem muita coisa para fazer. Mas é partilhar com aqueles que precisam. É dividir. Não dá para você acordar um dia na sua manhã, se você for o tio Patinhas, sem estar com a antena ligada,
tentando perceber onde você vai botar o seu dinheiro. E não é botar para lucrar para você ganhar. É onde você vai doar, sem se preocupar com juros. Qual é o teu dom? O teu dom é ensinar? Ensine. Ensine. Você gosta de ensinar, gosta de saber. Quantos cursos você já fez? Qual a tua preparação? Quanto você está dedicando de leitura? Quanto você está dedicando de compreensão, de pedagogia? Quanto você está preocupado com dinâmica de sala de aula? Quanto você está preocupado em dividir aquilo que você está obtendo de conhecimento? Você já encheu a paciência do Luan, implorou de joelho para ele, pelo amor de Deus, eu quero dar aula no IBQ Educação, Luan. Ensine. Preste concurso público e vai servir uma escola municipal para lidar com alunos que ninguém quer lidar, vai ensinar. Vai ensinar, caia de cabeça na educação. É motivar as pessoas, motive. Motive. Não perca uma oportunidade para motivar, motive. Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Eu ainda não sei, mas eu quero fazer alguma coisa. Tem um monte de botão para apertar ali em cima, por exemplo, lá que você pode ir lá apertar um botão e você vai servir lá, vai ser uma bênção. E você vai descobrindo, você vai discernindo, quem sabe você vai ser o cara da comunicação, das mídias, tecnologias, etc, que a gente, né, Gui, lembra? A gente, eu, Guilherme aqui, Bia, João, apanhamos aqui até para fazer o mínimo básico. Mas às vezes é você que tem o dom e a gente não está nem sabendo. Segundo ponto é esse: você tem alguma coisa na tua mão. Tenha certeza absoluta, vai chegar um dia um Senhor, vai bater na tua porta e vai dizer assim: eu botei isso na sua mão, o que você fez? O que você fez com isso que eu te dei? Em terceiro lugar, por fim, eu quero destacar que a nossa vida espiritual, a nossa vivência no Evangelho, eu sei que é uma palavra que talvez pode soar mal em algum sentido, mas eu vou usar ela porque eu não achei outra melhor. Tem que existir uma intencionalidade na nossa espiritualidade cristã. Ela tem que ser mais propositiva. Não dá para a gente achar que espiritualidade cristã é tão somente a vida comunitária em que a gente senta, a gente se alimenta da palavra, a gente medita, a gente canta e a gente volta para casa animado para a nossa rotina normal. Não dá para ser só isso. A espiritualidade cristã, ela tem que pulsar na nossa vida de uma maneira muito intensa durante cada segundo da nossa vida. E essa pulsão do Espírito em cada segundo da nossa vida envolve a resposta que a gente vai dar para esse Senhor, que vai perguntar para a gente o que a gente fez com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque aquilo que Ele colocou nas nossas mãos é a ferramenta que Ele decidiu colocar na minha mão, na sua mão, para fazer com que o reino que é dEle se expanda e apareça no mundo. Ele está viajando, mas Ele está mandando o zap. Ele está de férias, mas Ele está mandando o zap para perguntar como as coisas estão. Ele está preocupado, Ele está interessado. Ele é o patrocinador desse projeto. Então assim, o que eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs? Que a vida cristã e a espiritualidade cristã não é uma coisa que a gente vive meio assim, sabe? De boa, assim, desencanado, as coisas vão... Cara, é o que eu falei, se ninguém for lá de manhã fazer o trabalho com os moradores em situação de rua, ninguém foi fazer. Se não tiver alguém pegando lá, o pastor Claudomir, o pastor César, pegando o carro, gastando combustível, pegando o cara, engatando a primeira, a segunda, a quinta, castelo, para chegar no lugar da clínica, para levar o cara que quer se tratar, porque ele é um adicto, se eles não fizerem, não vai fazer, ninguém vai fazer. Tem que ter alguém para fazer. E esse fazer, esse executar, envolve quem? Esses servos que estão aqui, com os recursos que Deus deu nas nossas mãos, as ferramentas que Ele nos concedeu, para a gente fazer com que o reino dEle aconteça.
Irmão, irmã, a gente não pode perder as oportunidades que estão aparecendo na nossa frente. Tem um monte de oportunidade, um monte de coisa aparecendo na nossa frente, na nossa caminhada, do nosso lado. A gente não pode passar despercebido. A gente pode, não somente pode, mas a gente deve, à luz dos dons que Deus nos concedeu, contribuir na construção do reino dEle. Isso é um privilégio. Não tem jeito melhor para viver a vida do que assim. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que tem que nos encher de alegria, de paixão. A gente é co-criador com Ele desse reino aqui no mundo. Agora, quando a gente não faz isso, quando a gente perde as oportunidades, a gente enterra o talento. A gente negligencia aquilo que está na nossa mão. Tem gente que pode construir o reino, mas ao invés de construir o reino, destrói. E você destrói o reino na medida em que você não usa o dom que Deus colocou na tua mão. Se você não usa aquilo que Deus colocou na tua mão, o que você está fazendo? Você está sendo o servo infiel. Isso é passível de juízo, segundo o que Jesus está contando para a gente. E obviamente ele deve ter em mente aquele bando de religioso, que andava toda hora querendo puxar o tapete dele ali, nas rodinhas de conversa lá do primeiro século na Galileia. A gente não pode ser esse tipo de religioso que enterra talento, porque isso é não contribuir com o reino, isso é destruir o reino, isso é não contribuir, não cooperar. Se você pode perdoar e não perdoa, você perdeu a oportunidade de colocar mais um tijolinho no reino. Se você pode não ser mentiroso, mas você é, você perdeu a oportunidade de construir um outro tipo de reino. Se você pode falar bem, mas você fala mal, você está perdendo a oportunidade de construir o reino. Eu tenho um tio muito querido, e ele fala assim: se você for falar de alguém, fale bem. Ele fala para mim assim: fale bem. Tem gente que não fala bem. Se você pode construir, edificar, pacificar, e não o faz, você destrói o reino. Você não contribui com o reino. Tem gente que fala assim, né? Eu vou contribuir com o reino. Quando eu for desse jeito, eu vou contribuir com o reino. Já ouviu essa conversa? Eu vou me dedicar à minha profissão, eu vou ganhar dinheiro. Quando eu tiver num estado financeiro X, aí eu vou contribuir. Aí eu vou fazer. Não vai. Não vai. Porque dentro da lógica do reino, as coisas não acontecem quando a gente for mais, quando a gente tiver mais, quando chegar lá na frente. Não. Quem é o patrocinador disso é Deus. Deus concede dons aos homens. Ele te deu o dom. Ou seja, você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. Nós estamos todos nós com a faca e o queijo na mão. A gente tem que cortar. E se a gente não cortar, porque, eu só vou cortar esse queijo quando... Aí o cara morreu de fome lá no centro de São Paulo, centro de Osasco. Eu só vou cortar o queijo quando? Aí o Natal passou, ficou sem panetone a criança. Eu só vou cortar o queijo quando? Aí a conta da igreja venceu. Eu só vou cortar quando? Aí passou. Eu só vou cortar o queijo quando? A pessoa que você tinha que perdoar, sabe o que aconteceu com ela? Morreu. Morreu. Você podia ter dado um testemunho de generosidade, podia ter dado um testemunho de cuidado com o próximo, podia ter cuidado dos pequeninos, podia ter vencido o ressentimento, a amargura, o ódio, podia dar um testemunho lindo e maravilhoso do que é se reconciliar com as pessoas mais complicadas e difíceis que a gente pode imaginar. E quando a gente não faz isso, o que acontece com o reino? Ele não foi edificado, ele não cresceu mais do que poderia crescer. Ou então foi um antitestemunho. Você derrubou um pedacinho do que estava lá. Por isso que eu acho que é fantástico essa expressão que
o Senhor usa para com servos fiéis. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. No pouco. Não despreza o pouco. Se você está achando assim, poxa, mas eu não sou pregador, eu não sou cantor, eu não sei ministrar, eu não sei tocar, eu não sei... Meu irmão, você acha que o reino de Deus é feito com quem sabe falar? O reino de Deus é feito só por quem sabe tocar? Você acha que o reino de Deus, a manifestação máxima dele está expressa nesse palco, que acontece daqui para cá? O reino de Deus está acontecendo com gente que está fazendo coisas extraordinárias com sementinhas de mostarda. Com gente que, se a gente soubesse o nome delas, conhecesse a biografia, a gente ia se espantar. Mas é gente fiel, é gente zelosa, que está pegando aquilo que Deus está dando e está fazendo acontecer nos lugares mais extraordinários que a gente pode imaginar e que com certeza todos nós aqui nos escandalizaríamos. Mas o reino de Deus está acontecendo. Seja fiel no pouco, não despreze os pequenos começos. Espaço Cultural hoje é uma instituição, tem CNPJ, tem uma estrutura administrativa, tem recurso financeiro vindo de 3, 4 lugares para poder sustentá-lo. Está acontecendo um negócio, a gente tem feito entrevistas, é chocante o impacto daquilo que tem acontecido aqui na Igreja Batista em Quitaúna, através do Espaço Cultural, na vida das famílias que frequentam esse lugar aos sábados. É escandaloso. Sabe como que isso começou? Uma reuniãozinha. Os caras viraram para mim, lembra? Uma vez o César, o Carlos e a Jaque. Ai, pastor, acho que tem que fazer uma ONG, né? Eu falei, gente, ONG, calma, meu Deus, isso aí dá maior trabalho. Joguei, né? Puxei o freio de mão, muito trabalho, calma, vamos com calma, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, está ótimo, está bem feitinho, vamos continuar, vamos com paciência. A gente foi caminhando com paciência, um passinho de cada vez. Do IBQ Missão sai o Espaço Cultural. O que mais vai sair do IBQ Missão? Estou curioso para saber. Acho que tem um monte de coisa que pode brotar do IBQ Missão, do IBQ Educação, da juventude da comunidade, dos homens, das mulheres, das famílias, dos pré-adolescentes, do Ministério Infantil. Tem um monte de coisa para nascer, que eu não faço ideia. Mas o que a gente não pode errar é desprezar aquilo que Deus colocou na nossa mão, que pode não ser ultra mega grandioso, mas está aqui, na nossa mão. A gente tem que cuidar e a gente tem que fazer acontecer, ser fiel, ser zeloso. Não se iludir com as grandezas, mas valorizar o que a gente pode fazer no aqui e no agora. Irmão, irmã, queria rememorar aqui, talvez você tenha assistido aquele filme maravilhoso, A Lista de Schindler. Provavelmente você deve ter assistido, se não assistiu eu recomendo muito. Tem um personagem lá, o Oskar Schindler, ele é um empresário alemão, na época em que o nazismo está naquela etapa de fazer e construir os campos de concentração, as câmaras de gás, para matar, para assassinar de maneira cruel e violenta os judeus, os ciganos, homossexuais. E o Schindler, um alemão, ele enxerga a oportunidade de fazer algo com aquilo que ele tem na mão dele. Ele tem uma empresa que produz uma série de itens, e ele sabe e descobre que para cada um desses que estão no campo de concentração, de maneira particular aqui, para cada judeu que está lá, se ele conseguir identificar aquele judeu como alguém técnico o suficiente para trabalhar na empresa dele, os nazistas liberam o cara para ele trabalhar, para esse cara ir trabalhar na empresa dele, e ele se livra da câmara de gás, se livra da morte, se livra daquele sofrimento. Foram milhares que ele conseguiu comprar com aquilo que ele tinha em mãos. Vidas salvas.
O judeu chegava lá na fábrica do Schindler e falava assim: cara, mas como que eu vou fazer essa bacia aqui? Cara, eu não sei fazer bacia. Ele falou assim: cara, estuda aí, se vira aí. Não estou nem aí para bacia, eu quero que você seja salvo. Quero que você seja salvo. Ele tinha recursos para salvar vidas. Ele tinha caminhos, ele tinha alternativas, tinha janelas de oportunidades para manifestar bondade, para fazer o bem. E ele fez. E tem uma cena emblemática, para mim é muito chocante, logo no finalzinho, quando os aliados já ganharam a guerra. E aquela comunidade de judeus consegue celebrar o Shabat, graças ao trabalho que ele fez. E em um dado momento eles vão agradecer ao Oskar Schindler. E nesse agradecimento, ele chora, ele cai no chão em prantos. Ele tira o anel que ele tem, ele fala assim: eu poderia comprar mais um, eu poderia fazer mais alguma coisa. Eu não faço ideia da religião do Schindler, não faço ideia. Agora, que esse cara, ele estava imerso no evangelho da graça de Jesus, ele estava. O que você tem nas suas mãos, meu irmão e minha irmã? Que talentos Deus deixou contigo? Você está usando eles? Tem uma coisa que eu acho que é muito feia na existência, no mundo, na vida, uma coisa que eu acho assim horrível. Não sei se você, desculpa a expressão, mas é o que me ocorreu aqui pensando e meditando nessa palavra. Gente que cospe no prato que come, já viu? Já viu isso aí? Você dá oportunidade, você dá isso, você dá aquilo. Aí a pessoa passa uns anos, aí ela sai, né? E fala mal do serviço, fala mal de tudo, e fala mal de você até que deu alguma coisa para ela. Gente, isso é sinal de ingratidão, sinal de infidelidade, sinal de desrespeito. Eu acho que isso é muito feio. Eu vou falar por mim, eu não quero cuspir no prato que Deus me deu. Eu não quero. Tomar a liberdade de contar um testemunho para vocês, muitos anos atrás. Estou falando aqui, acho que de mais de 15 anos atrás. Estava nesse negócio, ministério pastoral, será que é isso mesmo? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu lembro que eu fui numa igreja, convidado por um amigo, uma igreja no centro de São Paulo, nada a ver assim, não conhecia ninguém, não conhecia pastor, nada. E eu lembro que uma mulher, uma irmã muito querida, que até hoje eu não sei nem o nome dela, ela virou para mim e disse assim: você não fecha mais a sua boca. Falei, gente, o que isso quer dizer? Vou virar radialista? O que é isso? Você não fecha mais a sua boca. Não fazia ideia que eu ia estar aqui hoje, não fazia ideia que eu ia ser um pastor, que eu ia pregar, nem nada disso. Mas eu não tenho coragem, e eu não digo isso com peso, tá? É com muita alegria. Eu não tenho coragem de encontrar a brecha da oportunidade, onde for, que horas for, com quem for, para poder falar da graça de Jesus e me recusar a fazer. Porque eu acho que se eu fizesse isso, eu enterraria o talento que Deus me deu, ou cuspiria no prato que Deus me colocou. O que Deus colocou na tua mão? No mínimo, você foi amado. Ame. Multiplique amor. No mínimo, você foi perdoado. Perdoe. Multiplique perdão. No mínimo, você foi servido. Sirva. No mínimo, você foi cuidado por alguém. Cuide de outrem. Seja fiel nesse pouco. E Deus fará, com certeza, coisas extraordinárias a partir da sua vida, a partir da nossa vida como igreja. E essa igreja será um sinal do reino de Deus no mundo, em Quitaúna e aqui em Osasco, em nome
de Cristo Jesus. Quero te convidar a orar. Baixe sua cabeça. Coloca a tua vida diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quero pedir para que o Espírito abra os teus ouvidos para você escutar a voz dEle. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Diante do poder do Teu Evangelho. Rendidos, Senhor. Diante do Senhor que é o Senhor. Gratos a Ti. Pelos dons que o Senhor tem distribuído na Tua multiforme graça. E colocado em nossas mãos. Pai amado, nós sabemos que um dia o Senhor voltará. E essa não é uma mensagem para nós termos medo. Pai, é uma mensagem de encorajamento. Porque tem gente precisando, Senhor, e a gente sabe dos sinais do Teu reino. E eu quero te pedir, Pai, usa as nossas vidas, Pai. Que ninguém aqui venha enterrar o Teu talento. Que ninguém aqui venha desprezar a graça, desprezar a bondade, desprezar o amor, desprezar o serviço que o Senhor fez por nós. Ó Deus amado, o Senhor lavou os nossos pés. O Senhor nos amou com um amor perfeito. O Senhor se doou completamente em favor de cada um que está aqui ouvindo essa mensagem. Ó Senhor, o Senhor tem expectativa sobre a Igreja Batista em Quitaúna, o Senhor tem expectativa sobre a vida do André, o Senhor tem expectativa sobre a vida do Luan, do César, da Marise, da Francisca, do Renato, do Guilherme, da Maria, da Jô. O Senhor tem expectativa em relação ao João, ao Gildo, a Milena, ao Val, ao Eliel. O Senhor tem expectativa em relação a nós, Pai. E é um privilégio, Senhor, poder participar dessa obra maravilhosa no mundo, Deus. Pai amado, não permita que a gente passe por essa vida, por esse mundo, negligenciando o sopro do Teu Espírito em nós. Eu peço por mim, por cada irmão aqui, nos dá olhos para enxergar, nos dá ouvidos para ouvir, e nos dá coragem de agir nesse mundo, em Teu nome, expulsando demônios, profetizando, distribuindo, amando, perdoando. Nos inspire, Senhor, para que as pessoas consigam perceber que ali tem um discípulo do Nazareno, que ali tem uma discípula do Nazareno, que ali tem uma igreja cheia de gente comprometida com a obra de Deus. E disso, Senhor, e disso faz o que o Senhor quiser. Mas que as nossas mãos não negligenciem colocá-las no arado, para trabalharmos, para multiplicarmos o que o Senhor tem colocado em cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos cantar mais um cântico, fique de pé no seu lugar.